E essas canetas, elas vêm resgatando essa questão metabólica. O puerpério, que é esse período aí depois que a gente ganha nenê, hormonalmente ele é muito parecido com a menopausa. O autocuidado não é só arrumar o cabelo, fazer a unha e passar batom. É ter uma boa noite de sono, é ter um tempo que tu precisa tirar esse tempo para ti muitas vezes, né? Então eu acho que começa daí. Esse para mim é o verdadeiro autocuidado. Seja muito bem-vindo ao podcast O Que Te Move, esse projeto que nasceu do nosso coração, meu e da Paula, e tomou essa proporção maravilhosa, levando muito conteúdo, muita informação para todas as pessoas. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Vanessa. Seja muito bem-vindo, eu sou a Paula Cabral. Como a Vanessa falou, por aqui você vai ver saúde, família, Deus, trabalho. E hoje nós estamos com uma convidada super especial que nós já estávamos ali alinhavando uma data para poder gravar este momento, então, com ela, que é ginecologista, nutróloga, especialista em metabolismo, emagrecimento e menopausa, a doutora Sabrina Luzardo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. Eu fico honrada, lisonjeada em poder contribuir, participar. É incrível, muito legal esse projeto, parabéns. Acho que nós mulheres precisamos, né, cada vez falar mais, assim, eu tenho tentado muito também nas minhas redes sociais, divulgar como é importante a mulher ter esse autocuidado, né, tá bem para a família, para o trabalho. Isso parabéns. Só é possível porque nós temos parceiros, apoiadores, patrocinadores que estão passando aqui embaixo, então, que nos apoiam, que acreditaram no projeto, né, e já estamos na segunda temporada. Segunda temporada, e hoje nós estamos, né, falando de climatério, os mitos, verdades e as novas fases da mulher. Esse tema que para mim, né, especialmente, estou passando por este momento e te digo assim, como é importante um acompanhamento correto para que a mulher não tenha esses surtos, digamos assim, porque é um momento diferente na vida da mulher. Explica um pouco mais para nós o que é o climatério, doutora Sabrina. Ele é a mesma coisa que a menopausa? Não, não é. Eu costumo explicar assim, de uma forma bem leiga, né? A gente tem os ovários que produzem os nossos hormônios a vida toda, né? Desde, principalmente depois que a gente começa a menstruar, os ovários estão sempre ali trabalhando. Chega um momento que eles vão envelhecendo, assim como nós. A gente trabalhou bastante a vida toda. Hoje, pelo menos eu tenho algumas manhãs ali que eu não atendo. Final de semana eu também parei de trabalhar, parei de fazer plantão à noite. Com o ovário vai acontecendo a mesma coisa. Ele vai cansando, ele vai diminuindo um pouquinho a produção dele. E isso é o climatério. É um momento em que os ovários já não produzem os nossos hormônios como eles produziam na época em que a gente era mais jovem, mais fértil, né? Ou engravidou, ou até mesmo na adolescência. Então eles vão diminuindo. E nesse período, gurias, ocorre uma oscilação dos níveis hormonais. E a gente sabe que nós mulheres somos sensíveis a essas oscilações. O nosso ciclo menstrual ele é caracterizado por oscilação. Então a gente tem ali transtorno de humor, né, a conhecida TPM, às vezes chora. Na gestação a gente muitas vezes tem depressão pós-parto. Então os hormônios eles influenciam em muitas coisas. Então nesse período de oscilação maior, que é o climatério, a mulher pode enfrentar uma série de sintomas que são às vezes muito malucos. Eu tenho pacientes que dizem, me ajuda a não perder o meu, como é que é o meu réu primário? E a menopausa, Paula, é quando o ovário se aposenta. Ele diz, chega, agora eu não quero mais trabalhar, cansei disso, estou aposentado daqui, não sai mais hormônio nenhum. E fecha a porta. Aí, o que acontece? A gente não menstrua mais, se encerra aquele ciclo. E qual idade normalmente começa o climatério? Tem alguma idade específica? Para algumas mulheres começam aos 40 anos, outras aos 45, e a gente percebe que está tendo também uma precocidade, né, do início do climatério, mulheres relatando pouco antes dos 40 anos. É normal isso? É normal, na verdade, a menopausa da mulher brasileira, que é aquilo que eu estava explicando, quando para tudo, não vem mais menstruação, ela é por volta dos 55 anos. Mas isso também tem uma relação com a menarca, que é a primeira menstruação. Então, quanto mais tarde aquela mulher menstrua, mais tarde ela vai entrar na menopausa. Quanto mais cedo, né? E hoje a gente tem visto realmente que as meninas estão menstruando mais cedo.
Então, talvez isso explique, né, por que hoje a mulher enfrenta esses sintomas antes, né? E coincide muito também com a queda de fertilidade, né? A gente sabe que o nosso pico de fertilidade é entre os 25 e os 30 anos. Depois disso, não vai ficando mais difícil engravidar? A mulher vai lá, 35, 36, já vou ficando com medo, 40 a gente já sabe que é mais difícil. Isso mostra, é um reflexo que o ovário também já não está produzindo tanto hormônio para que a gente ovule e engravide. E normalmente, né, como a Vanessa está com 40 e poucos, 46. E eu com 41, então assim, nas nossas conversas a gente já está, né, falando sobre isso, e ela está com alguns sintomas mais elevados, né, a montanha-russa ali. Sim. E eu, ou outras que estão aí então nessa fase do início dos 40, muitas vezes alguns sintomas que a gente acha que podem ser da TPM tem a ver com o climatério também, ou tem algum ponto específico? Não, realmente está entrando no climatério a partir de tal situação. Geralmente o que a gente vê assim de sintomas mais específicos, eles estão relacionados mesmo à oscilação do humor, e a gente começa a falar a TPM do climatério, né? Aquela mulher que estava bem, já era adulta, madura, equilibrada, daqui a pouco ela começa a dar uma surtada. Muitas vezes a gente vê a qualidade do sono também diminui, né? O sono já não é mais tão reparador, é um sono mais leve, como se tivesse mais despertares à noite. No outro dia, consequentemente, essa mulher vai estar mais cansada, né? Então são os sintomas que a gente mais vê. Em alguns meses tu pode ver algumas ondas de calor, outros meses pode ser que a mulher não sinta tanto. Muito relacionado ao humor. Muitas vezes a gente vê, e eu fico repassando assim na minha prática médica, porque eu já exerço ginecologia desde, vai fazer 2006, vai fazer 20 anos, né? 20 Sim. anos, né? Então, antes a gente não sabia disso também, né? Como profissional, como médico. É uma novidade que a gente vem falando mais na última década. Mas eu gostaria de saber quantas vezes eu já prescrevi antidepressivo ou medicação de transtorno de humor para mulheres nessa fase, porque elas chegam realmente com uma queixa de não se reconhecer mais, de não entender o que está acontecendo. Muitas vezes em casa está tudo bem, e a gente sabe que hoje a nossa demanda de trabalho ela é grande, então Sim. a gente vê uma mulher praticamente esgotada. Ela não se reconhece mais. O corpo da mulher, na verdade, ele não foi preparado para tanta demanda, né? E nós fomos colocando essas demandas no decorrer dos anos e tendo que abraçar a família, filhos, trabalho, estudos e várias outras coisas, e isso foi sobrecarregando também, né? Eu nas minhas leituras que eu tenho feito, assim, antigamente as mulheres eram consideradas loucas nessa fase, em função de não saber exatamente o que estava acontecendo com o seu corpo, com a sua mente. E realmente essas questões de sono, né? A Paula disse que hoje eu estou me sentindo mais disposta, realmente eu tive um sono muito reparador, mas não está sendo assim todos os dias, Sim. né? E existe essa função desse mito também, da questão do climatério, que as mulheres irão sofrer muito com isso. Isso é mito, isso é verdade? De que forma esse sofrimento ele pode não ocorrer, né? Digamos assim. A gente tem falado muito assim, em primeiro lugar, manejo de estresse, né? A gente precisa realmente... eu vejo, às vezes, muitas pessoas colocando o hormônio e a reposição hormonal, e eu sou super a favor, né, de reposição hormonal, mas também eu acho que ele não pode entrar como um salvador da pátria, né, como o único problema. A gente também precisa olhar para a nossa vida, para as nossas capacidades, para o que a gente pode ou não, né, se respeitar. Né? O autocuidado não é só arrumar o cabelo, fazer a unha, passar batom. É cuidar do teu emocional, né? É ter uma boa noite de sono, é ter um tempo que tu precisa tirar esse tempo para ti muitas vezes, né? Então eu acho que começa daí. Esse para mim é o verdadeiro autocuidado, né? Aquela mulher olhar para aquilo, né? E depois, não, mas eu já tô, isso eu escuto muito também, eu já tô cuidando, eu já treino, eu já me alimento bem, eu já durmo bem, tá tudo bem lá em casa, tá tudo certo, eu já reduzi o meu ritmo, mas mesmo assim tá difícil. Aí sim o hormônio realmente vai te ajudar, né? E além de hormônio eu sempre costumo olhar muito para suplementação, né? A gente sabe que hoje em dia, mesmo cuidando da alimentação, os alimentos não são tão nutritivos, então as escolhas têm que ser boas e muitas vezes a gente vai precisar suplementar ainda, né? Ou alguma vitamina, ou algum mineral, ou algum
realmente algum suplemento fitoterápico, né? O Então, sofrimento, então, na verdade, é um mito. Pode acontecer em alguns casos maiores, mas também citou... A hora que ela falou ali de que as mulheres eram consideradas loucas, eu me lembrei. Vocês sabem como é o nome da cirurgia de retirada do útero? É histerectomia. Né? Sim, João. E isso vem de histeria. Porque realmente, há muitos anos atrás, coincide também com o período do climatério e da menopausa, algumas hemorragias uterinas. Se vocês lembrarem aí das tias ou até das mães, muitas tiraram o útero nessa fase, entre 40 e 50 anos. Porque essa oscilação hormonal causa essas hemorragias. Né? E junto com a hemorragia vem a questão do emocional. Então, eles achavam que retirando o útero da mulher, eles iam curar a histeria. Iam curar a loucura da mulher. O problema é o útero. Olha, a evolução, né? Então, daí vem o nome da cirurgia de retirada. Sabe que falando em suplementação, eu sou muito grata a ti, porque tu foste a primeira pessoa, a primeira médica que olhou para o meu exame de sangue e realmente viu a minha questão da ferritina, né? Que muitas vezes a gente olha e vai lá e dá uma suplementação via oral, e eu fiz a reposição venosa e foi o que me trouxe muita qualidade de vida, né? Agora nós estamos entrando numa nova fase, estávamos conversando antes, né, sobre a questão da reposição hormonal, porque realmente é uma montanha-russa de emoções, né? Com toda certeza, as mulheres que estão nos assistindo, né, do outro lado, vão se identificar com isso, porque eu brinco com a Paula que agora eu estou no lado da montanha-russa que está descendo. Daqui a pouco eu estou subindo de novo, mas eu preciso achar a estabilidade, né, o equilíbrio, porque é muito desafiador nós vivermos dessa forma. E não há necessidade de nós termos esse sofrimento, né? Hoje a medicina é muito avançada, então essa importância desse acompanhamento. Como é que as mulheres estão chegando no teu consultório nessa fase da vida? Ou tu já tens, assim, as mulheres que chegam já estão contigo há mais tempo, mas as que chegam agora e chegam para cuidar dessa fase da vida, como é que elas têm chegado no teu consultório? Eu acho que talvez eu tenha algum viés aqui, porque como eu falo muito disso, as mulheres já têm um conhecimento maior. Quando elas me procuram, eu acho que elas já entendem o que está acontecendo com elas já entendem que a reposição hormonal pode ser uma possibilidade, né? Já não tem tanto medo, já quebraram alguns mitos também com relação à reposição hormonal. Quando essa mulher chega que ela não sabe, ela não tem a menor noção, é uma coisa que a gente tem que ir educando, né? Porque também tu não vai impor, ela tem que ir entendendo o que está acontecendo. Então eu acho que é importante, boa parte da consulta eu procuro explicar, né, para elas o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, de que forma ela pode melhorar. E sabe que a gente estava conversando antes também e me veio porque eu fui mãe agora aos 38, a doutora foi aos 40 e também pega essa fase. Então, às vezes quando a gente conversa, né, vai ter filho mais velha, muda realmente, porque os teus hormônios, então, já estão, como é que a gente chama? Amadurecidos, né? Como oscilando, né? Oscilando, e aí junta o puerpério, que dura os 2 anos, mais essa transição, então, né? O início do climatério, e aí a gente fica, assim, muitas vezes desestabilizadas. E, então, ser mãe jovem também é realmente uma característica boa, não que nós que fomos, né? Mas tem uma grande diferença da tua primeira filha para os teus segundos, mas sabe, tu não Paula, achou? Acho que sim, acho que tem, do ponto de vista de energia, assim, né? Mas agora tu estava falando, o puerpério, que é esse período aí depois que a gente ganha nenê, hormonalmente ele é muito parecido com a menopausa, principalmente quando a gente amamenta. Porque o hormônio do leite, que é a prolactina, inibe. Tanto é que a mulher, depois que ganha neném, não menstrua, né? Sim. Quanto mais tempo ela dá a mamar, mais tempo ela fica sem menstruar. Porque esse hormônio do leite, que é a prolactina, inibe os nossos hormônios. Então, por que a gente vê tantas vezes oscilação de humor, né? Depressão pós-parto, muitas vezes secura vaginal, essa mulher vai tentar voltar a ter atividade sexual e tem desconforto, tem dor.
é pela falta do estrogênio, principalmente, né? Nesse período. Então, confunde muito. É que eu estava contando para ela que quando eu tive os meus gêmeos, eu achei que era puerpério, quando eu vi, eu já estava no climatério, já veio tudo junto. Sim, tsunami. E é isso, ó. As mulheres são sempre essa oscilação. E aí, conversa, tu quer saber mais e mais, né? Se entender melhor, né? E sabe que o interessante é que nós estamos aqui com a doutora Sabrina e ela produz muito conteúdo para o Instagram. É uma das coisas que nos chama muito atenção, né, Paula? Sim. Essa quantidade de conteúdo e conteúdos relevantes, de qualidade. E reais, eu estava falando antes de começar, porque ela tá numa viagem, num congresso, ela tá postando, né? Se a foto não está tão perfeita, não tem problema. Eu analiso muito isso, sabe? Muito. Porque isso também nos conecta. Eu tento limpar a câmera, pelo menos. Exatamente. Mas é claro, a gente sabe quando é um post ali produzido ou um post orgânico, né? E isso conecta realmente uma coisa que a Vanessa falou, que a gente já, e você também, a gente já vem, né, se aprofundando no assunto porque tu traz essa informação de qualidade. Exatamente isso. E aproveitando, né, essa introdução, eu queria que tu desse assim algumas dicas básicas para essa mulher que está passando pelo climatério, que vai enfrentar a menopausa, dicas, não sei se dicas de consultório, dicas do dia a dia, dicas para quando estivesse gravando um conteúdo para a internet, para o Instagram, quais seriam essas dicas para essa mulher que vai começar a enfrentar o climatério ou que está passando pelo climatério? Então, cada vez mais a gente fala dessa questão do estilo de vida, né? Então, eu acho que tu tem que priorizar muito o teu sono, tentar dormir cedo, tentar não te alimentar muito à noite também para não prejudicar a qualidade do sono, fazer uma atividade física, tá? Hoje a gente sabe que o desenvolvimento de músculo, ele ajuda na questão do metabolismo, ele vai fazer com que tu envelheça com mais saúde, com mais equilíbrio, né? No futuro, então fazer uma musculação, ou um pilates, ou um crossfit, né? Que a Vanessa gosta de crossfit, pelo menos ali 2 vezes por semana. Caminhada também é importante, então são os 2 tipos de exercício que a gente indica, né? De 150 a 300 minutos por semana de algum exercício de caminhada ou bicicleta. Se é um exercício mais intenso, até pode ser menos, 75 a 150 minutos. E a alimentação, gente, comida de verdade. Tentem se alimentar com o que vocês dariam para o filhinho de vocês que vocês estão fazendo introdução alimentar. A gente não dá aquela papinha cheia de legume, aquele franguinho. Comidinha de verdade é a melhor coisa, né? Eu sempre falo muito no consumo de proteínas, né? Porque a gente está muito ainda hoje na questão do carboidrato, né? Então, com o climatério a gente tem uma redução no metabolismo, uma tendência realmente a ganhar peso, existe uma tendência a desenvolver diabetes também, então reduzir um pouco o carboidrato da dieta, ele também é importante. E eu acho que com relação ao Instagram, eu encaro hoje a minha rede social como uma maneira realmente de levar essas informações para quem não está aqui comigo, né? Ou está longe, ou não pode estar consultando comigo também. Sim. Eu acho que é a forma como eu posso contribuir, né, para a saúde com a educação. Informações de qualidade, né? Porque hoje a gente tem ferramentas de pesquisa e as pessoas acabam pesquisando e acabam caindo em locais não muito seguros, né? E mitos e verdades sobre reposição hormonal, mitos e verdades sobre o climatério, e muitas vezes acabam se minando de informações que não são informações corretas ou verdadeiras, ou que daqui a pouco vai te trazer uma qualidade de vida também. Sabe que de 2 anos para cá, nós estávamos até conversando agora há pouco, né? Eu optei por ter essa vida de mais qualidade, né? Qualidade de vida, através de atividade física, descobrindo novas paixões, porque para a gente não surtar, a gente precisa descobrir dentro da gente o que a gente gosta de fazer. Sem dúvida, né? Tem que ser prazeroso, né? Tem que ser prazeroso. Então, assim, crossfit, corrida, né? Comecei a correr agora há pouco tempo. Questão da alimentação, cuidar o máximo possível, né? Começar com um bom café da manhã e finalizar com algo bem leve também, faz toda a diferença. E pensar na reposição hormonal também para trazer essa estabilidade. E dentro da nossa pergunta, então, aqui do podcast, né? O que move a doutora Sabrina e a Sabrina? O CPF e o CNPJ. Meu Deus.
Olha, eu acho assim, eu comecei com essa questão, passando realmente foi uma questão pessoal minha, né? Como eu comentei, assim, eu tive os gêmeos ali com 40 anos e teve um momento que eu me vi no fundo do poço. Eu estava esgotada de cuidar deles, esgotada de trabalhar, de ter que, né, enfim, de dar conta de toda essa demanda que a gente tem hoje, né? E aí eu comecei a olhar para isso, a ir atrás, a entender, fiquei realmente como médica mesmo na dúvida, o que estava acontecendo com a minha saúde. Fui consultar com uma médica lá do Rio de Janeiro, que me ajudou muito a entender tudo isso, e inclusive depois eu fui aluna dela, fiz alguns cursos com ela, e daí eu não parei mais. E aí eu disse, gente, eu preciso falar isso para as outras mulheres, elas precisam saber o que está acontecendo e como que a gente precisa sair dali. Né? Então, eu acho que hoje é justamente tentar mostrar que pode sim ser a melhor idade, né? Que a gente pode envelhecer com qualidade, com saúde, e ainda assim se sentir bonita, se sentir disposta. Né? Eu acho que a gente pode, que a gente merece, né? Que bonito! E tem uma pergunta que a gente também gostaria de fazer sobre as canetas, né, e os hormônios. Então, quais as relações hoje que tá tão na moda? Antes dos 40 faz mais efeito, depois dos 40, principalmente para a mulher, tem que ter um acompanhamento melhor. O que tu tem para nos falar? Então, dentre um dos sintomas, né, que acontecem na menopausa, né, já no climatério, mas principalmente na menopausa, é uma alteração no metabolismo da mulher. Então, ela começa a engordar mais, né? A diminuição do nosso principal hormônio, que é o estradiol, faz com que a gente acumule mais gordura a nível do abdômen. Né? Então, a gente começa a notar, nossa, essa barriguinha, né? Mesmo a magrinha, às vezes, vem com aquela barriguinha. E isso reflete o acúmulo de uma gordura nos órgãos, que a gente chama de gordura visceral. E isso acaba aumentando o risco daquela mulher desenvolver diabetes, alteração de colesterol, pressão alta, dela realmente desenvolver uma obesidade. É sabido que a mulher na menopausa ganha em torno de 1 quilo por ano, mesmo fazendo atividade física e se cuidando, pela redução do metabolismo. E essas canetas, elas vêm elas vêm resgatando essa questão metabólica, né, de qualquer pessoa. Ela consegue, ela na verdade, ela imita um hormônio que o nosso intestino produz depois que a gente come. E esse hormônio, ele atua facilitando o processo de digestão, né? Ele regula muito ali a insulina e a glicose, e a insulina é um hormônio que faz o que a gente come, por exemplo, virar energia para o nosso corpo trabalhar em vez de ser estocado como gordura. Então, basicamente, na menopausa, o que a gente come vira estoque de gordura, vira estoque de gordura, vira estoque de gordura. E as canetas, elas entram muito quebrando esse ciclo. É claro que, aí vocês me perguntaram até antes se a reposição hormonal emagrecia, né? Ela não emagrece, mas ela restaura o metabolismo. Então, ela ajuda. Saiu recentemente uma pesquisa que mostrou que as mulheres que estão na menopausa usando alguma caneta, quando elas fazem reposição hormonal, elas emagrecem 35% mais. Então, a resposta delas usando a reposição hormonal é mais favorável, porque são coisas que se combinam. Sim. Mas quando é uma mulher que está muito acima do peso, que já está com uma diabetes, dificilmente só o hormônio vai dar conta de resgatar aquela questão metabólica. E tem alguma contraindicação para o uso das canetas e também para a reposição hormonal? Tem. Para a reposição hormonal, o que existe de contraindicação real ainda é o câncer de mama, né? E é o câncer de mama que tenha receptores positivos para hormônios. Eu estive recentemente em março em Harvard e eles estão começando a prescrever reposição hormonal para mulheres curadas de câncer de mama e que esse câncer não era estimulado por hormônios. Porque existem 2 tipos de câncer, o que é estimulado pelo hormônio e o que não é. Então, o que ainda não se prescreve reposição hormonal. Existem algumas outras doenças que a gente precisa ter cuidado, né, para fazer reposição hormonal, mas que não são uma contraindicação absoluta. E isso eu busco muito compensar a minha paciente antes de prescrever hormônio. Né? Por exemplo, se ela está obesa, se ela está com colesterol alto, se ela está com a pressão alterada, diabética, a gente tenta aqui compensar tudo isso para depois entrar com a reposição hormonal. Né? E com relação às canetas,
O que existe de contraindicação é um tipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide, e pancreatite, histórico de pancreatite de repetição, assim, ainda é uma contraindicação. E depois tem algumas relativas, pedra na vesícula, algumas coisas que a gente às vezes tem que tratar antes. Antes da prescrição é necessário a realização dos exames, né? O que assusta um pouco é ver que muita gente está usando, né? E sem orientação. Sem orientação médica. Muitas vezes medicações que tu não sabe a procedência também, Sim. né? Que vem de outros países, né? Porque a gente sabe que é uma medicação com custo alto também. Sim. Então isso assusta. Agora já foi lançado, né, e aprovado pela Anvisa, A caneta brasileira na farmácia, numa média mais ou menos de uns R$400, eu estava lendo ontem. Então... já está mais acessível, né? Sim. E tem uma promessa de chegar medicamento via oral também. Eles já, na verdade, já tem nos Estados Unidos o Fondayo, que é o Orforglipron. Ele é um medicamento desenvolvido que tem o mesmo efeito da caneta, mas é pela via oral. Certo. Doutora, nós estamos já chegando no nosso final da nossa conversa. Gostaria que a senhora olhasse para a nossa câmera ali e desse um recado para essa mulher que está passando pela fase do climatério, né? Para ela não se desesperar, vai dar tudo certo, fazer um bom acompanhamento médico. Então, dê o seu recado para essa mulher. Então, gurias, é isso que vocês escutaram aqui. Eu espero que vocês cada vez mais olhem para vocês, busquem informação. É importante saber que o climatério existe, que a menopausa existe, que pode trazer todas essas modificações na tua vida, mas hoje cada vez mais a gente tem recurso para tratar isso aí, para se sentir melhor. É isso aí, que delícia de conversa, né, Paula? Sim, a gente gosta de trazer, né, temas relevantes, que a gente também tem uma conexão e os nossos ouvintes também. Então, muito obrigada, né, foi uma honra conversar contigo, poder trazer esse conteúdo tão importante, né, e atual, que a gente vem falando cada vez mais. Agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, e que a gente então possa viver com qualidade, nos conectando com a nossa essência, né, sendo mulheres ativas, mas também tendo o nosso momento, né, que nem tudo é correria, né, não é normal estarmos sempre correndo. Não, já deixa o teu Instagram também para que o pessoal possa seguir a tua página. Joia, é o @doutora Sabrina Luzardo. Doutora Sabrina, agora quando for produzir um conteúdo, já marca @o que te move. Bem importante, vai num congresso, pode colocar, porque queremos ser parceiros de bons profissionais, de pessoas capacitadas, que estão aqui no nosso município, trazendo sempre o melhor, né, para a nossa comunidade. Então, já segue lá, @o que te move, no nosso Instagram, e também no YouTube, para assistir o episódio completo, né, que vai ficar uma delícia e não tenho dúvida que será um sucesso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gurias. Obrigada e até o próximo.